corner from Brazil, Bruno Machine Masami. Então, galera, eu quero aqui publicamente agradecer a oportunidade. Ele que em primeira mão vai estar contando um pouco a respeito sobre o lançamento de um livro sobre a vida do lutador Fábio Maldonado. Mas antes, vamos conhecer, né? Eu quero apresentar a todos aqui o André Martins. André, muito obrigado pela sua presença, cara. Como é que estão as coisas por aí, cara? Eu que agradeço, Bruno. Só que eu já vou começar te dando uma... Como é que eu posso te dizer assim? Não é alfinetada, né? Martinez, tá? Martinez. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho o costume de dizer que Martinez. É sobrenome argentino ou não? Não sei. O meu é descendência uruguaia, né? Mas eu acho que deve ter espanhol lá pra trás também, tá? Porque é onde que vem o Martinez mesmo, né? Mas veio do meu avô uruguaio, o Marcelino Martinez. Né? Tá certo, cara. Eu tô falando assim, com você, porque você não é o primeiro que me chama de Martinez, entendeu? Mas tá tudo certo. Não, tranquilo, sem problema, cara. Então, falha nossa aqui, André Martins, né? Então, assim, André, conta um pouquinho sobre você, cara, o que você faz. Conta um pouquinho também sobre a sua história aí no mundo das lutas pra galera te conhecer um pouco, cara. Olha, Bruno, eu sou escritor, né, já há bastante tempo, desde 2006 que eu venho escrevendo. Eu tenho 12 livros publicados. E na maioria deles eram livros de futebol, de clubes de futebol, né? E de uns tempos pra cá eu comecei a escrever a respeito de lutas também, né? Porque eu sou um historiador na parte do futebol e eu sempre tinha como missão de nunca deixar se perder assim, os grandes ídolos do futebol, do passado e tal. Em especial do Corinthians, né? Que é meu time do coração, nosso time do coração, né, Bruno? É verdade. E eu sempre tinha isso na minha cabeça, né, de nunca deixar essa galera do passado se perder, que tinha suas glórias e tal, e muita gente do presente não tinha oportunidade de conhecer muitos desses craques. E eu percebi que no MMA o negócio era assim também, né, porque eu não acompanho o MMA hoje, eu acompanho o MMA desde a época do primeiro UFC, lá com o Royce Gracie, né, em 1993 e tal, quando ninguém ainda conhecia, eu tinha ouvido falar disso. Eu já conhecia, eu já sabia, eu já acompanhava e tal. E naquela época existiam muitos ídolos também, né? Aqueles que, vamos dizer assim, roeram o osso ali para chegar a ser o que é o MMA hoje em dia, né? E eu tava percebendo que essa galera de hoje que acompanha o MMA, muitos deles não conheciam esse pessoal da velha guarda, né? Que é o próprio Royce Gracie, o Rickson, Marco Ruas, Dan Severn, Oleg Taktarov, Don Fry, Kimo Leopoldo, Ken Shamrock, enfim, e outros aí lutadores que fizeram, né, o início desse esporte, né? Então eu pensei, poxa, se eu tô militando tanto pelos craques do passado do futebol, por que não militar pelos craques do passado do MMA também, né? E foi que surgiu a ideia do primeiro livro, que foi o Heróis do Vale Tudo,
E a partir daí eu comecei a entrar mais nessa parte literária também de MMA, né? E saiu o segundo livro, que foi o Heróis do MMA, já falando um pouco mais a respeito dos lutadores do presente. E agora eu tive a felicidade de escrever um livro a respeito de um dos lutadores mais carismáticos aí do UFC, né? Um dos caras mais bacanas aí do meio, que é o caipira, o fião, né? Como a gente costuma dizer, o Fábio Maldonado, que é um cara super gente boa e tem uma história de vida muito bacana, tal, né? Um cara que ama o que faz e conseguiu vencer, né, no mundo da luta com toda a dedicação que ele tem, com toda a força de vontade que ele tem. E tem histórias muito, muito bacanas, tal, e a gente conseguiu juntar tudo isso e fazer um livro do Maldonado, né? Que é um cara que, depois que eu conheci, eu passei a admirá-lo mais ainda, porque é um cara muito gente boa, um cara do bem, e merece ser eternizado com essa obra, né? Tá certo, cara. Eu queria até te perguntar, mas você já respondeu sobre essa ideia de fazer o livro sobre o Maldonado, tudo. Entrando um pouco mais na questão do livro, a gente até ficou sabendo aí, cara, o Fábio, ele tem uma história de vida, assim, muito grande, né? Então, assim, com certeza para quem vai estar adquirindo o livro, é uma boa pedida, uma das histórias aí que com certeza vai emocionar muita gente, cara. Mas é aquela coisa também, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho, eu sei que você não pode adiantar muita coisa, até pra não frustrar aí o público que vai ler o livro, mas assim, conta um pouquinho pra gente como é que foi a história do Maldonado. Ele era um ex-lutador de boxe, né, e migrou pro MMA, e agora tá no UFC aí, com uma carreira aí, representando até o estado dele, que é o estado de Santa Catarina. Então conta um pouquinho pra gente a respeito disso, André. O Fábio, eu conheci o Fábio através da internet também, né? Eu até costumo dizer que hoje as coisas estão muito mais fáceis aí nesse sentido, porque você consegue ter contato com pessoas que, se não fosse a internet, talvez você não conseguiria ter. E no caso do Fábio foi assim, eu conheci o Fábio pelo Facebook, a gente começou a trocar ideias e tal, e começamos a amadurecer a ideia, né? Porque eu tinha assistido aquela luta dele contra o Glover Teixeira, e eu nunca na minha vida tinha presenciado uma batalha daquela com uma resistência tão grande do lutador derrotado, no caso o Maldonado, né? Ele estava todo arrebentado daquele jeito e queria continuar a luta e ficou bravo com o Yamazaki, que tinha parado o combate e tal. E ali eu vi que o Fábio tinha uma força muito grande, né? Ele tinha uma garra muito grande dentro dele, tal, uma vontade de vencer. E eu me identifiquei com essa garra do Fábio, né? E aí, conhecendo o Fábio, começando a colher as histórias dele de vida, de criança, tal, de início de carreira e tudo mais, eu comecei a perceber que essa garra que o Maldonado tinha e estava mostrando ali naquela luta contra o Glover Teixeira foi a garra que ele carregou a vida inteira dele para ele poder ser um lutador, né? O Fábio, ele era uma criança normal, como outra qualquer, e até quando ele era criança ele tinha o desejo de ser cientista, né? Ele pensava em ser cientista e tal. Depois ele foi crescendo, e uma das coisas que fez o Fábio se tornar um boxeador foram os filmes do Rocky Balboa, né? O Fábio, ele é um grande fã do Rocky Balboa e tal, e ele começou a ver o Rocky, que ele alugou todos os filmes do Rocky Balboa e assistiu todos em um dia apenas, né? Tamanha a admiração que ele tinha pelo Rocky, pelo Stallone e tal. E a partir daí ele colocou na cabeça que ele ia ser um lutador de boxe, e ele foi contra tudo e contra todos, porque ele não tinha muito apoio da família, principalmente da mãe dele, né, que a mãe dele é contra até hoje que ele seja um lutador e tal, mas em compensação o pai dele apoiou muito essa carreira dele. Quando ele se tornou boxeador profissional, o pai chegava a levar várias e várias pessoas, comboios de ônibus, né, para acompanhar o Fábio lutando aqui em São Paulo, em outros estados aí e tal. Então ele sempre teve um apoio muito grande assim, por parte do pai dele, mas não foi o mesmo apoio que ele teve por parte da mãe dele, né? E isso foi meio que uma coisa assim que atrapalhou na cabeça do Fábio, né? Que ainda era um adolescente e tal. Ele não queria deixar o sonho dele de lado de ser um lutador profissional, mas também, por outro lado, ele não queria magoar a mãe e tal, e tinha esse conflito dentro dele, né? E é uma coisa que dura até hoje. Só que hoje o Fábio Maldonado é um dos lutadores mais respeitados aí do MMA,
do UFC, reconhecido até pelo próprio Dana White e tal, justamente por isso, por essa garra que ele tem, né, por essa determinação, essa fibra, né, que ele tem muito grande em cima dele, né. O Fábio, ele é um cara que ele gosta do que ele faz, né? Ele não tá lá em cima simplesmente por dinheiro, ele não tá lá em cima por vaidade, ele tá lá em cima primeiramente porque ele gosta e é o que ele escolheu para a vida dele, né? E o Fábio conquistou vários títulos, né, no boxe amador, no boxe profissional, né? Ele tem um cartel estupendo, né, de 22 lutas, 22 vitórias, 21 por nocaute, né, no boxe profissional. Só que chegou um momento em que o boxe acabou ficando pequeno na vida do Fábio, né? E com o advento do MMA, todas as lutas acontecendo e tal, e ele acabou migrando para esse esporte onde ele não quer sair de jeito nenhum. Mas tudo começou lá em Sorocaba mesmo, assistindo os filmes do Rocky Balboa e se espelhando, né, na garra do Rocky Balboa e tal. E ele foi para cima, sabe, mesmo com muita dificuldade e tal. E se tornou aí um dos grandes lutadores e é também um dos caras mais respeitados do meio aí, por ser um cara de muito caráter, né? E é esse a gente nunca deixa de lado também essa parte aí de contar a respeito das pessoas que estão falando bem do Fábio Maldonado no livro, né? Tá certo, cara. Então já entrando até um pouco sobre isso, cara, a gente ficou sabendo também que ele fala muito sobre relacionamentos no livro, né? Principalmente sobre a gratidão dele com o Thiago Tavares, né? E tem até alguns episódios, um episódio até que talvez o público não conheça, com o Anderson Silva, cara. Então conta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu sei que você não pode falar muito sobre isso, mas conta um pouquinho sobre isso, como é que é o relacionamento do Maldonado com os lutadores em si, até dentro do meio. O Fábio Maldonado, ele é um dos caras, como eu disse aqui, é um dos lutadores mais respeitados dentro e fora do octagon, pelo caráter que ele tem, né? O Fábio, ele é um cara assim que ele pode subir no octógono, vencer o John Jones, conquistar o cinturão na categoria, que ele nunca vai deixar de ser o fião lá de Sorocaba, né? Ele é muito admirado pelos lutadores, pelas pessoas que trabalham no meio, que militam no meio, justamente por conta disso, né? E o Fábio, ele é tão sincero, tão verdadeiro, assim, que ele conta episódios no livro até quando ele sentiu inveja de outras pessoas, sabe? Ele conta, porque o Fábio, ele tem uma gratidão muito grande, em especial por três lutadores, né? Que é o Thiago Tavares, o Rodrigo Minotauro e o Júnior Cigano. O Cigano é um cara que ajudou muito o Maldonado, tal, em alguns momentos aí da vida dele, tal, e o Maldonado também ajudou muito o Cigano, então os dois têm um relacionamento muito grande. Só que em determinado momento, quando eles ainda não eram conhecidos, tal, rolou uma inveja do Maldonado com relação ao Cigano. Ele chegou até a torcer contra o Cigano, tal, no evento que eles participaram, num evento de MMA de equipes, né? Eles estavam na mesma equipe e tal, e o Maldonado tinha perdido a luta dele, e o Cigano ia lutar na sequência, e ele torceu contra o Cigano, porque ele ficou com inveja do Cigano e tal. E ele conta tudo isso no livro, né? Ele conta assim da forma tradicional dele, que é a forma humilde e tal, mas sem esconder absolutamente nada, né? Até, ele é tão verdadeiro que até nas coisas ruins ele não deixa passar batido, né? Em relação ao Thiago Tavares e o Rodrigo Minotauro, não tenho o que dizer, que foram dois caras que pegaram o Maldonado no colo, praticamente, né? Ele tem uma admiração muito grande. E o Anderson Silva, existe uma diferença assim entre eles, né? O Maldonado carrega uma mágoa do Anderson Silva. E então um episódio que aconteceu nos Estados Unidos lá, que segundo o Maldonado ele nunca vai se esquecer disso, e a gente conta em detalhes um pouco aí dessa mágoa, né, que o Minotauro tem com relação ao Anderson Silva, né? Mas não é nós. Né? Oi? No caso é o fião, né? No caso é o fião, isso aí, exatamente. O fião conta essa mágoa, né, em relação ao Anderson Silva, né? E também não é o único, né, que ele fala também, tem uma desavença também com o Pedro Rizzo, tal, que é uma coisa que se tornou meio pública, né, na luta dele contra o Glover Teixeira. Mas assim, sempre contando as coisas da forma honesta dele e da forma mais limpa possível, né?
Mas esse episódio do Anderson Silva é uma coisa legal aí, que vale a pena ler, que é uma coisa que o Fábio, segundo ele nunca vai se esquecer disso aí que aconteceu, né? Mas tem outras coisas também no livro aí que não é só o lado polêmico da coisa, né? Tem bastante curiosidades também, né? Também tem algumas histórias engraçadas do Fábio, né? Porque o Fábio, além de tudo, ele é um cara super engraçado, né? Assim, né? E vários amigos, né? Contando situações engraçadas entre eles e tal, que envolveram a presença do Maldonado, né? Tal. E o Maldonado, ele é um cara assim que ele come muito, né? O Maldonado, né? Ele é um dos seres humanos que eu já presenciei fazendo os maiores pratos de comida na minha vida, assim, chama-se Fábio Maldonado, né? E ele tem essa característica desde quando era criança, né? A irmã dele conta aqui no livro que uma vez ele sumiu um frango assado lá na casa deles, né? Quando era criança e tal. Aí a irmã dele perguntou pra ele: nossa, Fábio, você comeu o frango inteiro? Ele falou: não, desculpa, ela falou: você comeu o frango sozinho? Aí ele respondeu: não, eu não comi o frango sozinho, eu comi com um pão. Então, quer dizer, por aí você vê que o fião bate forte, né? E tem também uma outra história engraçada dele aqui. Essa aqui eu vou contar, que aconteceu em 2009 lá na Califórnia, quando o Minotauro estava se preparando para lutar contra o Randy Couture, né? Naquela oportunidade que o Minotauro venceu o Couture, uma luta épica e tal. E o Maldonado estava ajudando o Minotauro na preparação da luta, né? Só que naquela época o Maldonado ele ainda não estava acertado com o UFC e ele estava meio chateado, porque se o boxe estava bom, ele estava no MMA. Se o MMA estava bom, ele estava no boxe. Então ele não tinha ainda um rumo para a vida dele e tal, e ele estava meio injuriado com aquilo, né? E tanto ele como o Minotauro estavam dividindo um quarto pequeno lá nos Estados Unidos e tal. E o Minotauro estava tomando banho e ele estava lá na cama. Aí ele estava só de sunga, né, na cama, o Maldonado, com o lençol nos ombros. E ele ficou de joelho na cama e começou a orar, né, pedindo dias melhores para Deus. Tal. Foi aí que o Minotauro saiu do banheiro e viu o Maldonado ali naquela situação, na cama, de joelho, tal, de costa para ele. E pensou bobeira, né. E aí o Minotauro que olhou pro Fábio e falou: seu Fábio, o que é isso aí, Fábio? O que você tá querendo aí e tal? Aí o Maldonado falou: não, larga a mão de ser besta que eu tô rezando aqui e tal, com aquele sotaque sorocabano dele lá e tal, né? Você larga a mão de ser chucro, seu primata. Ele falou assim pro Minotauro e tal. E aí ele falou que depois disso ele não conseguiu fazer a oração dele mais, e hoje em dia eles dão muita risada aí dessa história deles aí, né? E entre outras coisas engraçadas aqui também. Tá certo, véio. Com certeza esse livro deve ser fantástico, né? Eu recomendo a vocês aí que querem adquirir o livro. Só conta pra gente, André, vocês têm uma data de lançamento, já tem alguma coisa programada aí, até pra adiantar para os fãs aí ficarem preparados aí para quando esse livro vier a ser lançado? A previsão do lançamento é a partir da segunda quinzena de julho, né? Nós iremos estar lançando o livro aí em lançamento nacional. E como você mesmo falou, esse livro do Maldonado, ele é um livro que não serve apenas para o fã do MMA ou para o fã do Fábio Maldonado. É um livro também que fala muito a respeito aqui de história de superação, tal, de um cara que luta muito na vida, tal. Então ele serve também para isso, sabe? É um livro de superação, de motivação, até de autoajuda, né? Tem histórias aqui do Fábio aqui que talvez outras pessoas no lugar dele não se tornariam lutadores, né, se não fosse passar o que ele passou aqui e tal. E ele, com muita força, com muita dedicação, mostrou que quando você tem um sonho, um objetivo, você tem que correr atrás dele e você consegue. Isso a gente conta aqui no livro, Bruno. Tá certo, então vamos mudar um pouco de assunto, até pra gente também contar as novidades. A gente também ficou sabendo que vai tá pintando aí um programa, um novo projeto aí que vocês estão trazendo aí mais pra frente. É mais ou menos um reality show de lutas, é isso? Conta um pouquinho mais acerca disso, André. É mais ou menos isso, Fábio. Isso é um projeto antigo, Fábio. Bruno, chama-se de Fábio. Eu tanto falar do Fábio, no Fábio, a gente chama de Fábio. O Bruno, isso é um projeto antigo que a gente tem já há algum tempo. Eu venho elaborando isso e nunca tinha oportunidade de conseguir concretizá-lo. E agora,
graças a Deus estamos conseguindo. É uma competição mesclada com reality show, né, voltada para lutadores em início de carreira. Esse projeto chama-se Por um Sonho, porque a gente sabe que essa galera toda, eles vivem por um sonho, né, lutam por um sonho de vencer no MMA, e justamente para dar uma visibilidade maior para esses caras que a gente criou esse projeto. É um projeto que estou fazendo em parceria com o Marcos Furlan. O Marcos Furlan, ele é um dos mais respeitados aí, karatecas aí do Brasil. Ele foi aluno do Shihan Francisco Filho, né, que fez época aí no Japão, aí, no K1 e tal, no karatê, no kickboxing e tal. O Marcos Furlan, ele é um aluno direto do Francisco Filho, né? Hoje ele é o Sensei Furlan. E ele tá junto comigo nessa empreitada aí. São lutadores de várias localidades, tem lutadores aqui da minha cidade, de Mogi das Cruzes, lutadores de São Paulo, de Guarulhos, né, e lutadores de outras praças também, que vão estar se enfrentando aí. Não é uma coisa igual ao TUF, né, é uma coisa diferente, é uma mecânica diferente, é um sistema de classificação diferente e tal, que nós estamos elaborando aí. E sempre privilegiando isso, né, poder mostrar a técnica de cada um desses caras, o lado humano deles, né, que isso sirva aí de uma ferramenta para que esse pessoal possa ter a sua arte aí mostrada, né, a sua arte divulgada aí para o mundo todo, né, não só através da televisão, que nós vamos estar mostrando aqui na TV a cabo, mas também na internet pelo mundo, que eu acho que é isso que falta, né, você sabe melhor do que ninguém que existem muitas pessoas com talento, muitas pessoas com condições de brilhar, mas não têm oportunidade. E o Por um Sonho, ele vem justamente para isso, para tentar dar oportunidade para essa galera de aparecer e mostrar o seu valor. Tá certo. Lembrando que o programa ele vai também ser postado no YouTube, certo? Está postado no YouTube, nós vamos ter um site, né, também, que vai estar lá rolando 24 horas por dia. Na TV a cabo, né, a princípio aqui na minha região de Mogi das Cruzes, mas a gente quer atingir mesmo pela internet, porque você consegue ter não tem limitação, né? Então é pela internet que a gente vai estar trabalhando bastante, vamos colocar no YouTube também, e em outras frentes aí também, em outros canais aí de internet, porque o nosso objetivo é esse, é de poder dar visibilidade a esse pessoal, entendeu? Tá certo, é mais um projeto até para dar essa força aí para quem tá começando no MMA, né? Já que é a visibilidade, né? Mas até mudando de assunto, até pra gente encerrar aqui, agradecer a sua presença, cara. A gente vai ter o UFC aí acontecendo nessa semana no Brasil, aí em Fortaleza. E a gente falou tanto aí do Fião, falando bastante aí até do Rodrigo Minotauro. O Rodrigo Minotauro que vai estar lutando com o Fabrício Verdun aí. E vai ser o duelo de treinadores aí do reality, falando em reality de novo. Como é que você vê essa luta, cara? E que palpite você tem para esse combate aí do Verdun e do Minotauro? Olha, são duas legendas do MMA, né, que vão estar aí disputando esse combate aí no final de semana, né? Fica até meio difícil você dizer quem pode vencer esse combate, mas eu acho que o Verdun ele tá num momento melhor que o do Minotauro, talvez melhor até fisicamente do que o próprio Minotauro, né, que a gente viu muita garra do Minotauro na última luta dele e tal, mas a gente não conseguiu ver o mesmo Minotauro, principalmente na condição física, né? E quanto o Verdun, eu acho que o Minotauro vai precisar muito do físico dele, que é um cara que acho que tá vivendo um momento melhor, assim, né? Com menos contusões que o Minotauro e tal. Então eu acho que o favoritismo vai pro lado do Verdun, mas quem conhece o Minotauro, como a gente sabe, ele é um cara que a gente tem que respeitar, ele é um cara que tem história no MMA, ele é uma lenda viva do esporte e pode, por que não, vencer também. Tem toda aquela garra dele lá, vai ter toda a torcida do lado dele, mas eu entendo que para esse combate eu acho que o Verdun ele leva um certo favoritismo. E da final do programa, o William Patorino e o Leonardo Santos, você também tem algum palpite? Olha, eu acho que se o Santiago tivesse lutado, né, contra o Patolino, fosse lutar contra o Patolino, melhor dizendo, eu apostaria no Santiago, né? Mas ele acabou se contundindo, ficou de fora da decisão, eu acho que agora vai dar Patolino, vai ser o campeão. Tá certo, então eu quero agradecer aqui mais uma vez, André.
Cita também, se você puder, o nome da editora que vai ser publicada também, até para a galera poder correr atrás do livro também. E deixo esse espaço final aqui para você mandar o seu abraço, mandar o seu recado final para a galera. Muito obrigado mesmo e tamo junto. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço, né? Foi uma honra para mim estar falando em primeira mão aí para você, né, a respeito desse livro do Maldonado que a gente está fazendo, e também tá falando do reality show Por um Sonho em nível internacional, também pela primeira vez que eu estou falando aqui para você. Muito obrigado. A editora é a BB Editora, né, daqui de São Paulo. Nós estamos lançando o livro O Caipira de Aço, a história de luta e superação de Fábio Maldonado. É um livro muito bacana, a gente recomenda aí, como eu disse, não é um livro só para os amantes de MMA e para os fãs do Fábio Maldonado, mas também é um livro que acaba sendo um livro de autoajuda, acaba sendo um livro de motivação. Eu acho que é um livro que ficou bem bacana aí, tem muitas curiosidades, tem muitas coisas legais aí, tem muitas coisas de bastidores de MMA, de UFC, né, que muita gente não tem acesso, e o Fábio conta aqui nesse livro. E também para poder conhecer, saber a história um pouco aí num dos caras muito bacanas aí do MMA, que é o Maldonado. E eu queria agradecer imensamente você, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, né, à frente aí da Gazeta Esportiva, que é um órgão de imprensa que eu tenho um carinho muito grande, porque, como eu tinha comentado com você, o primeiro livro que eu fiz independente, lá em 2006, o Top 10 Timão, um livro falando a respeito do Corinthians, tá, as fotos foram da Gazeta Press, né? E eu tenho um carinho muito grande aí para a instituição. E agradecendo aí a você mais uma vez e pedindo para que você continue sempre militando aí pelo MMA, tá? E fazendo esse trabalho bonito que você está fazendo aí do outro lado do mundo aí pra gente daqui do Brasil e do mundo todo. Né? Obrigado, um abraço. Federacja obiecała, Melvin potwierdził to w ringu. It's gonna happen. It's gonna be fast. Thank you very much. Melvin Manhoff. 8 czerwca obietnice zostaną spełnione. Będzie to 14. występ Mameda na KSW. Żadnego dotychczas nie przegrał. Melvin to jeden z najlepszych zawodników stójkowych w ogóle. Ale w ogóle to nie oznacza, że ta walka zostanie szybko sprowadzona do parteru. Nie chciałbym, żeby ta walka wyglądała w ten sposób, że będę od razu uciekał do parteru i szukał tam rozwiązania. Chcę powalczyć. A lot of people said it to me that they wanna have stand-up fights and they're gonna stand and trade with me. You know, if he said he's gonna do that, you know, I'm gonna count him on his word. If he's not, you know, he's just as the other guy's chicken. Kolejne walki i kolejni przeciwnicy zmuszają do tego, żebym ciężej trenował i te moje treningi były dłuższe. Nieraz brakuje mi czasu, żeby się nacieszyć zwycięstwami. You know, I'm gonna have a kid, so I'm gonna dedicate this fight to the kid. It's gonna be nice because I'm expecting my kid on the day that I fight. So. Pod koniec 2012 roku Melvin udowodnił, że jest w świetnej formie. W 50 sekund znokautował swojego przeciwnika. It is not if, it is when I'm gonna win this fight of Muhammad. I'm gonna be the Polish new star. Just like Mike Tyson said, everybody got a game plan until they get hit. To, co Bóg da, to da. Mam nadzieję, że da zwycięstwo. What I want
is that the people and the fans in Poland gonna love me because how I fight. Cała Polska czeka na naszą walkę. Nie zawiedźmy ich. Boksersko poprawiłem się, mogę powiedzieć, że sporo. Najwięcej czasu poświęcam na treningi wytrzymałościowe, dlatego że jest to moją najsłabszą stroną od samego początku. Trzeba przygotować bardzo dobrą stójkę, no i obronę dołu, żeby nie dać się sprowadzić. I became a professional fighter kind of on accident. I sold my business when I was 28 years old and started taking a jiu-jitsu class and found out shortly thereafter that I was one of the toughest men in the world. So it came pretty much naturally to me, and I've had a lot of success with it after that. I got the Big Sexy nickname basically by being big and sexy. I like to consider myself the best looking man over 6'6" in the United States and maybe the world. But no, really for the most part, people tend to think I'm really good looking, mostly me. Z takim zawodnikiem będę próbował rozstrzygnąć walkę w stójce, a ta stójka na dzień dzisiejszy jest już niezła. Pudzian najczęściej walczył z przeciwnikami dużo bardziej doświadczonymi od siebie. Nigdy żadnego przeciwnika nie lekceważyłem i tego przeciwnika też nie lekceważę. I've actually watched a lot of Pudzianowski's fights. I've watched all his strongman competitions also. Believe it or not, I'm actually a big fan of the guy. Wiele pracy wykonałem na treningu, a jeszcze więcej pracy chcę wykonać w ringu. This will definitely be the first fight that I know for sure the guy I'm fighting will be stronger than me. I'm actually quarter Polish, so I cannot wait to get back to my homeland and maybe see some of my extended family. Będzie to jedno z największych wyzwań dla Mariusza Pudzianowskiego. Liczę, że tą walką zadowoli wszystkich swoich fanów. Kendall Grove pokazał w walce z Mamedem, że jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Nie należy go lekceważyć. Myślę, że będzie chciał się w następnej walce koniecznie odgryźć przed polską publicznością, ale ja będę na to gotowy. Potrafi się bić w stójce, potrafi się bić w parterze, ale to w żaden sposób mnie nie odstrasza, a wręcz mnie napędza do tego, żeby dać jeszcze lepszą walkę. Kendall Grove jest wyższy, ma lepszy zasięg i jest bardzo niewygodnym zawodnikiem. Kendall, to na pewno nie będzie łatwa walka dla ciebie i na pewno nie oddam ci tego pasa, także przygotuj się na wojnę. Ponadto na gali zobaczymy finał turnieju kobiet, a w nim Karolinę Kowalkiewicz i Martę Hojnowską. Pojedynek mistrza wagi półśredniej Aslambeka Saidowa oraz starcie dwóch debiutantów na ringu KSW, Gamrot versus Zawadzki. KSW 23 tylko w pay-per-view.